Em 1918, nós vivemos uma crise muito parecida com a que a gente está vivendo hoje. Pessoas morreram, pessoas também ficaram curadas, as pessoas saíram de máscaras às ruas, as pessoas foram também isoladas em casa. E depois de um ano ou dois, parece que tudo voltou ao normal. Foram mais de 500 milhões de pessoas contaminadas, milhões de pessoas morreram. E o grande fato é que nós imaginamos que com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento de pesquisa, de ciência, de medicina, a gente nunca mais sofreria algo tão devastador. Nós montamos uma série de 3 vídeos que vocês vão receber nesses próximos 30 dias. Em 2014, Bill Gates, o dono da Microsoft, numa palestra que ele fez para o TED Talks, ele falou uma coisa muito interessante, que mais provável do que uma guerra, uma terceira guerra militar, seria uma guerra biológica por um inimigo totalmente invisível, como um vírus, por exemplo. Curioso, né? Agora que nós, médicos, dentistas, profissionais de saúde, começamos a entender a importância de nos profissionalizar, a importância de pensar como gestor, usar ferramentas de marketing, de planejamento estratégico, começar a entender um pouco de finanças, começar a nos preocupar com as questões jurídicas, perceber que trabalhar em equipe multidisciplinar com os profissionais técnicos é fundamental, trabalhar em conjunto com técnicos, com psicólogos, com nutricionistas, com fisioterapeutas, isso faz muito sentido, mas também começar a trabalhar com equipes profissionais de gestão, de marketing, de finanças, de suporte jurídico, tudo isso. Então, a hora que a gente começa a entender que a gestão profissional faz parte hoje do cotidiano dos médicos e dos dentistas que enxergam que são empresários e donos de um negócio, cai uma bomba e a gente precisa parar e a gente precisa decidir o que nós vamos fazer. Nós vamos conversar sobre pensamentos e ações disruptivas. Eu sei que você já planejou o seu negócio, que você sabe a direção com que a sua clínica ou o seu hospital está indo. Você já tem o seu modo de fazer, os seus processos organizados. Mas de repente, você é obrigado a parar para pensar. Você precisa identificar que há um problema, você precisa entender e você precisa reprocessar. Tudo em busca de adaptação e transformação. Quando as mudanças são leves, isso acontece no nosso dia a dia. Quando são mudanças muito radicais, a gente precisa entender que realmente precisa ser assim. Nós estamos falando de resiliência, criatividade, flexibilidade, relacionamento interpessoal, gestão de estresse, gestão de crise e muito mais. Reposicionar o seu negócio, redefinir os seus modelos, criar estratégias inteligentes e criar realmente um comitê de crise super inteligente e adequado com os fatos reais. Para falar em planejamento de crise, para falar em gestão de crise, a gente precisa voltar ao básico do planejamento estratégico. Você deve conhecer, mas eu quero aqui fazer um resumo da tal matriz SWOT. As siglas em inglês definem claramente um lado que é o ambiente interno, com as suas forças e com as suas fraquezas, e do outro lado o ambiente externo, com as oportunidades e as ameaças. Na linha de cima, consideramos os fatores positivos e na linha de baixo os fatores negativos. Normalmente, as empresas médicas, as empresas odontológicas, elas se focam nos pontos fortes, que são as coisas, as habilidades positivas que a própria empresa tem. Estamos falando de ambiente interno. E, obviamente, tentamos também minimizar os nossos pontos fracos internos. Às vezes a nossa falta de capital, a nossa falta de equipamento, a nossa falta de know-how. Mas, neste momento, nós precisamos virar o nosso olhar do planejamento estratégico para o ambiente externo. Porque o que há de diferente em tudo isso são as ameaças, que são totalmente externas. Que ameaças são essas? A ameaça óbvia do vírus, a ameaça em cima das decisões do governo, o medo, o pânico da população, a recessão que vem imediatamente após isso, inclusive com a queda da expectativa do produto interno bruto. Hoje a gente sabe que talvez
esperar uma recuperação só a partir de 2021. E aí a gente precisa começar a entender, processar essas informações todas para conseguir transformar essas ameaças em oportunidades. Quando a ameaça, quando a crise atinge só um nicho de pessoas ou de empresas, é muito pior para elas. Neste momento, se você imagina que todos os nichos estão acometidos, essa ameaça ela se dilui, porque não é só a sua clínica ou não é só o seu hospital que está sofrendo a crise, ela é global. Portanto, o governo precisou tomar algumas medidas, e são medidas que são favoráveis aos empresários. E nós vamos conversar sobre isso. Nós precisamos conhecer rapidamente as medidas que o Ministério da Economia nos propicia e poder usar isso como benefício. Por outro lado, quais são as oportunidades que eu enxergo? O número 1 é ter mais tempo livre para se desenvolver, para estudar. Obviamente que os nossos serviços médicos e odontológicos são considerados essenciais, portanto, nós podemos funcionar mesmo neste momento de pandemia. O número 2 é qualificar nossos colaboradores em parceiros e sabotadores. Alguns médicos vão sumir da linha de frente, vão fugir, vão até sabotar nossas estratégias. Por outro lado, outros vão surgir, outras lideranças vão aparecer e nós vamos conseguir separar o joio do trigo, quem são realmente os nossos parceiros. O número 3 é uma oportunidade, já que as demandas diminuíram, de treinar nossas equipes. Número 4, aprender a trabalhar remotamente. Reuniões por Skype, webconferências e inclusive a telemedicina, que será o motivo da nossa segunda aula. O número 5 é que nesses períodos de crise, muitas clínicas vão ter fluxos de caixa muito diminuídos, inclusive podem quebrar. Portanto, a nossa concorrência diminui. O número 6, exatamente pela crise, normalmente as empresas, de uma maneira geral, mas as médicas e odontológicas também têm uma tendência a expor as principais fraquezas, os principais problemas nesses momentos de crise. E aí, o número 7, em vez de focar no problema ou no produto, vamos focar na experiência do paciente e oferecer uma experiência memorável, se preocupar com o sentimento do cliente. A oportunidade número 8 é substituir ou criar novos serviços. Esse é um momento de repensar. Podemos criar e oferecer produtos à distância, por exemplo, como a telemedicina ou teleorientação e alguns serviços que você já achava que não fazia muito sentido para a sua clínica, aproveitar esse momento e cancelar. O número 9, exatamente por tudo isso que estamos falando, várias empresas vão ter problemas de caixa, vão querer até fechar as portas, então pode ser uma ótima oportunidade, tanto para fusões como aquisições, tanto pelo preço mais baixo ou até mesmo empresas, clínicas ou planos de saúde que você teria interesse em comprar, mas que não estavam à venda neste momento, pode se colocar no mercado. E o número 10 é aproveitar todas as medidas que o próprio governo nos oferece, que também vai ser motivo da próxima aula. Agora, para ter ações disruptivas, nós precisamos ter pensamentos disruptivos baseados em tomadas de decisão. Toda tomada de decisão envolve uma lógica, a experiência em relação à situação e as informações verdadeiras baseadas em fatos. Nós vamos conversar no próximo vídeo sobre medicina conectada, telemedicina, teleconsulta, orientações online, como usar da tecnologia e da inteligência artificial em benefício dos clientes e que possam ser revertidos como negócio para a gente. Óbvio que a gente não quer que ninguém se aproveite da crise, isso não é um momento de competição, isso não é um momento de marketing agressivo usando o vírus, mas é um momento de repensar, de se reestruturar. Usar a internet para diminuir o pânico das pessoas, mas aumentar a responsabilidade coletiva é fundamental. E nós, como profissionais de saúde, a gente pode usar essa ferramenta para aumentar a nossa audiência e aumentar a nossa autoridade sobre o assunto. Nós, profissionais, médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, a gente precisa oferecer suporte técnico para que as pessoas entendam a gravidade, mas sem pânico. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Sente com a sua equipe, reestruture o seu planejamento estratégico, a sua matriz SWOT, seus pontos fortes, seus pontos fracos, alinhe com essas ameaças e oportunidades que nós descrevemos aqui. E no próximo vídeo, eu quero te apresentar como a tecnologia e a inteligência artificial podem te ajudar tanto a manter como a alavancar ainda mais o seu negócio. Um grande abraço.